Eu acredito que em cada momento de nossa vida, em cada momento do nosso dia, nós demos opinião sobre algo. Muitas vezes essa opinião não tinha nenhum sentido, só que nós decidimos opinar sobre algo que muitas vezes nem conhecimento sobre nós temos. Temos agora aqui uma charge. Vamos fazer uma interpretação dela. Qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? O representante da nação africana pergunta: o que é alimento? O que isso significa? Infelizmente, a nação africana sempre sofre com a falta de alimento e os países ali pertencentes sempre estão nos maiores índices de desnutrição. Já o representante da nação europeia pergunta o que é escassez, haja visto que a população europeia sempre tem um grande acúmulo de riquezas e sempre faz a sua lição de casa de fazer uma reserva. Já o representante da América, no caso dos Estados Unidos, pergunta, de uma forma bem soberba, o que é resto do mundo? Já o representante árabe pergunta, o que é opinião? Haja visto que naquela região, muitas vezes, por uma condição muito forte da religiosidade presente, os seus líderes impõem a sua verdade e a sua doutrinação, no qual a população fica carente de poder opinar sobre as coisas, no qual muitas vezes certas opiniões podem levar até mesmo à morte. E afinal, o que é opinião? Para isso vamos ler uma definição. Opinião é a maneira usada para julgar algo ou alguém, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer, ponto de vista, não tem opinião sobre esse assunto. Na filosofia, podemos falar que a opinião também pode ser vista e entendida como doxa, no qual os filósofos antigos, principalmente Sócrates e Platão, entendiam que o conhecimento da doxa é algo superficial, ou seja, é uma opinião, não tem um argumento válido. Contudo, para isso eles também tinham um outro termo que eles utilizavam. E esse termo é episteme, ou seja, hoje em dia nós conhecemos também como um campo do saber, a epistemologia, que é o campo que busca o conhecimento científico, ou seja, doxa é a opinião, epistemologia é o conhecimento científico, aquela verdade buscada através dos métodos científicos, comprovados e validados. Já o filósofo Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco, ele vai fazer um tratado ali experimentando e definindo operações para conduzir a boa política, e no item 9 ele vai tratar sobre a eleição. E assim, nesse trecho, ele define brevemente o que é opinião, que nada mais é do que uma operação do ser humano de buscar um encontro ou buscar a fuga de algo. E o que isso significa? Podemos dizer que a opinião, geralmente, nós não temos que pensar muito. Muitas vezes é um reflexo, é uma atitude, é uma busca de sobrevivência. Eu devo dar a opinião como um experimento dos sentidos ao qual eu preciso demonstrar algo, principalmente por uma questão de ego ou sobrevivência. Diversos são os filósofos que trabalham e falam sobre a questão de opinião, mas nesse momento vamos verificar sobre o pensamento de Russell. E antes de tudo, precisamos definir o que é o ceticismo. Ceticismo é um estado de dúvida. Tudo você tem uma descrença, você é cético, você questiona tudo o que lhe é apresentado. Você não admite essa verdade, essa existência, os dogmas. Você é cético, você critica. E para tal, Russell, ele tinha como seu mandamento a seguinte frase: não tenha certeza absoluta. Para Russell, a opinião dos especialistas, quando ela é unânime, deve ser aceita, logo pelos leigos.
como tendo, assim, uma maior probabilidade de estar certa do que a opinião contrária do leigo, uma pessoa ignorante, sem tantos estudos. Assim, Russell define 3 formas de opinião para o seu ceticismo. Na primeira, ele diz: quando os especialistas estão de acordo, a opinião contrária não pode ser tida como certa. Na segunda, quando não estão de acordo, nenhuma opinião pode ser considerada correta por um não especialista. Por fim, quando todos afirmam que não existe bases suficientes para a existência de uma opinião positiva, o homem comum faria melhor se suspendesse o seu julgamento. Russell dá uma informação muito importante para nós. Quando a nossa opinião possui fundamentos racionais, as pessoas tendem a ter calma em apresentar os seus argumentos de forma tranquila, apresentando as razões ao qual ela chegou para tal opinião. Contudo, as opiniões mantidas de forma passional, ou seja, com uma vontade ardente, são sempre aquelas na qual não existe uma base, não existe um fundamento. Na verdade, essa paixão esconde a mentira do seu defensor. Falta-lhe convicção, por isso ele impõe o seu argumento de opinião. E como eu posso saber se eu tenho razão ou não? Primeiramente, para ter razão, você precisa conhecer sobre o que você está dizendo. Você não deve querer ofender ao outro. Você não pode impor a sua vontade ao outro. Então, esse já é um aviso para saber se estou certo ou não em minha opinião. E muitas vezes a opinião também diverge sobre o ponto de vista, como podemos ver nessa imagem. Para um, ele vê o número 6, para o outro, ele visualiza o número 9. O ponto de vista, ou seja, a bagagem que cada um tem, carrega uma verdade. Então, para isso, não significa que o outro está errado ou você está certo. Só que o ponto de vista diverge. Para isso, temos que sentar e conversar. Temos que analisar os fatos e chegar a um melhor entendimento. Mas, se você ainda está com dúvida se deve ou não opinar sobre as coisas, eu criei um pequeno fluxograma. Mentalize ele, use no seu dia a dia. Para isso, pergunte-se: precisa realmente opinar? Se sim, você deve perguntar: é útil? Se a resposta for sim, você pergunte: pode ofender alguém? Se não irá ofender ninguém, pergunte-se: é um palpite? Se não for um palpite, pergunte-se: você gostaria de ouvir isso se fosse outra pessoa lhe perguntar ou lhe impor essa opinião? Se sim, você faz esse comentário livremente, impõe a sua opinião tranquilamente. Mas lembre-se, pense novamente sempre ao falar e opinar. Você precisa realmente opinar? Se a resposta for não, guarde para você. Se essa opinião irá ofender alguém, guarde para você. Se ela for um palpite, guarde para você. Para encerrar, eu gostaria de ler 2 pensamentos. O primeiro é de Lia Li. Opinião é uma coisa de cada um, e a vida também. Não tem como você seguir a opinião de alguém que não vive a sua vida, não vive o seu dia a dia, não vive suas lutas e dores. Opiniões são bem-vindas quando pedidas, quando não, se joga fora. Finalizando, um pensamento de Russell. Se uma opinião contrária à sua faz você sentir raiva, isso é um sinal de que você está subconscientemente ciente de não ter nenhuma boa razão para pensar como pensa.